Olá, irmãos e amigos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos dá e aqui estamos para aprender um pouco mais de Sua palavra. E antes de iniciarmos a aula de hoje, eu preciso saber se você tem algum conhecimento de dendrologia, para nós podermos compreender perfeitamente aquilo que Jesus nos ensina em Sua palavra. Na última parte do primeiro grande discurso, está registrado no livro de Mateus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo número 7. O que é dendrologia? Eu vou explicar. Se você tem dúvida sobre o que é dendrologia, eu não quero que você tenha mais dúvida. O que é dendrologia? Dendrologia é uma palavra que vem do grego. Dendron significa árvore e logia significa estudo. Dendrologia é uma ciência ramificada da botânica e se relaciona ao estudo das árvores. Sim, o estudo de características das árvores também é chamado de dendrologia. Já percebeu que a aula de hoje vai ser bem fácil de ser compreendida. Há poucos segundos, poucos instantes, você não sabia o que era dendrologia. Agora já está sabendo. E por que eu trouxe esta palavra? Porque é um ramo da botânica que está relacionada a algumas lições que Jesus trouxe e que nós veremos na aula de hoje. Vamos fazer um teste. De onde vêm os figos? Eis aqui a figura de um figo. De onde vêm os figos? Como ele vem ao mundo? Isso. Qual é o nome da plantinha que dá à luz o figo? Não, não é assim. Não dá à luz, o figo nasce, tudo bem? Vamos lá. Não, não foi uma colocação legal, já corrigi. O figo vem da bananeira, o figo vem do abacateiro. Não se deixe confundir com as aparências. Jesus nos adverte acerca disso. Ou o figo vem da figueira. Tempo para a resposta. Acabou o tempo. Se você respondeu bananeira ou abacateiro, você errou. Porque o figo vem da figueira, conhecido também como pé de figo para alguns. Se você já sabe isso, agora você é capaz de compreender o conteúdo da aula de hoje, mesmo que não tenha assistido nenhuma das anteriores. E antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por este dia que o Senhor nos concede. Pai amado, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Pedir a tua misericórdia sobre as nossas vidas e compreensão da tua palavra. É o que nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos à aula. Jesus, você, eu e Mateus, capítulo 7, parte 3. O que nós veremos? Uma breve introdução. O que devemos julgar? Parâmetros para um julgamento correto. Quando o meu esforço é inútil. Jesus assusta a multidão. E uma conclusão. Introdução. Os versículos 15 até o 29 deste capítulo registram a última parte do primeiro grande discurso de Jesus. Nele vemos a necessidade de não ignorarmos algumas coisas pequenas em nossa caminhada diária. Sim, Jesus nos chama a atenção para alguns pequenos detalhes que podem fazer uma diferença muito grande. Ele alerta seus discípulos sobre os cuidados que eles devem ter ao se esforçarem para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, porque todo o esforço deles pode ser inútil se algumas coisas não forem bem compreendidas. Vamos à aula. O que devemos julgar? Nós devemos julgar? Sim, devemos julgar. Mas não há uma contradição com aquilo que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Nós já falamos sobre o tipo de julgamento que nós não devemos julgar. É aquele julgamento em que pensamos mal da outra pessoa.
e a colocamos sempre em uma situação de inferioridade ou sempre aquela outra pessoa está errada aos nossos olhos. A outra pessoa nunca faz nada certo. É aquele julgamento mal intencionado em que alguns fazem para se destacar e para tentar se mostrar melhor que outros. Esse julgamento é condenável. Mas Jesus mesmo disse para nós fazermos alguns julgamentos. Volte 2 aulas e você verá e compreenderá com mais clareza a questão de julgamento. Mas, como eu já disse, não ter participado das aulas anteriores não vai te prejudicar na compreensão da aula de hoje. Jesus disse: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui Jesus Cristo está nos dizendo que no meio do seu povo haveria pessoas que, na verdade, têm uma natureza cruel, maldosa e que estão disfarçadas de pessoas piedosas, de pessoas honestas. Lobos em pele de ovelha. Jesus está se referindo a pessoas que são enganadoras. Na verdade, têm uma natureza e se disfarçam em uma outra coisa. Não que nós não tenhamos uma natureza ruim. Sim, o homem tem uma natureza carnal. A palavra de Deus chega a dizer que a nossa natureza carnal é diabólica, é terrível. Mas há pessoas que não estão interessadas em ter uma nova vida, uma nova natureza. Querem continuar com a velha natureza e estão dentro das igrejas, estão nos lugares onde se fala do amor de Jesus. Com que objetivo? Tirar proveito das ovelhas. Jesus já havia advertido que nós devemos procurar entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, ele diz que poucos há que a encontram. Mais para frente, em Lucas, ele diz que nós devemos porfiar, lutar, nos esforçar por entrar pela porta que é estreita. E ele diz: muitos procurarão entrar e não entrarão. Eles não poderão entrar. Porque muitos vão procurar esta porta estreita e depois de tê-la encontrada, não poderão entrar. Porque vão querer entrar por esta porta sem estar dispostos a abandonar algumas coisas que os impedem de trilhar aquele caminho. Vamos prosseguir. Jesus, então, está nos orientando a julgar. Nós devemos julgar, sim, a pessoas que são lobo em pele de ovelha. Jesus está dizendo: tomem cuidado, falsos profetas virão, pessoas ensinando coisas erradas virão, e vocês vão ter que ter discernimento, conhecimento da palavra de Deus para rejeitar esses ensinos e identificar quem é lobo e quem é ovelha. Ora, nisso você está fazendo o julgamento. Jesus aqui está incentivando você a julgar. Prosseguindo. Jesus disse: por seus frutos os conhecereis. Quem? Os lobos em pele de ovelha. E aí faz a pergunta de dendrologia. Porventura, por acaso, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? É um espinheiro. Como que nós podemos definir um espinheiro? Espinheiro é um pé de espinho. É uma planta que tem espinhos. E abrolhos? Também é da mesma família. Jesus está perguntando: é possível eu ir até um espinheiro e colher de lá um figo? Você já sabe a resposta.
Não, não é possível, porque figo nasce de figueira. Jesus disse: é possível eu colher uva de um espinheiro? Não, não é possível. Por quê? A uva vem da parreira, da videira. Jesus está mostrando aqui que algumas coisas são muito claras para aquele que tem um pouco de conhecimento. Você consegue identificar um lobo de uma ovelha? Não é pecado você julgar. Pecado é você sair divulgando uma mentira acerca de alguém. Então eu posso divulgar uma verdade? Não, não é toda a verdade que você deve divulgar. Senão você vai estar cometendo um crime, crime de difamação. Ah, mas é verdade. É verdade, mas você não deve, porque a lei do nosso país, estamos gravando do Brasil, vivemos no Brasil, diz que você não pode difamar as pessoas. Também não pode caluniar, que é atribuir um crime que àquela pessoa que você sabe que ela não cometeu. E o que é injúria? É ofender a consciência daquela pessoa, fazendo-a se sentir mal, com mentiras, com calúnias também. A calúnia provoca uma indignação forte naquele que é caluniado. Prosseguindo. Então, não é porque algo é verdade que você vai sair falando aquilo acerca daquela pessoa. Não, não faça isso. Mas você tem que identificar o que é verdadeiro daquilo que é falso. Um ensino que está de acordo com a palavra de Deus de um ensino que não está de acordo com a palavra de Deus. E como descobrir isso? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui: não se colhe figos de abrolhos, nem uvas de espinheiro. Vamos prosseguir um pouco mais. Jesus disse: assim, esse assim é uma ênfase que ele dá naquilo que virá a seguir. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Olha que interessante. Jesus está dizendo aqui que cada um produz resultado conforme a sua natureza. Uma árvore boa, uma árvore útil, uma árvore bem tratada, a palavra boa aqui significa isso. Uma árvore útil, uma árvore bem tratada, uma árvore bem cuidada. Ela só pode produzir frutos bons. É verdade que muitas vezes algumas árvores agem de maneira como não deveriam agir, mas aí é um acidente de percurso. Não é que aquela árvore seja má. Ah, mas todos pecam. Sim, todos pecam. Mas o nosso desejo tem que ser o de não querer pecar. Agora, se o desejo é querer cometer o pecado, nós já não somos uma boa árvore, somos uma árvore má. E a árvore má produz frutos maus. Uma pessoa está preocupada em se aproximar de Deus, aquilo que ela produzir obrigatoriamente tem que ser bons frutos. E uma pessoa má, o que ela vai produzir sempre vai ser algo mal. Porque uma árvore boa não pode dar maus frutos. E uma árvore má não pode dar frutos bons. Ah, mas você conhece alguém que é uma pessoa boa, uma pessoa que está se esforçando para fazer a vontade de Deus e fez algo errado. Sim, é um pecado, é um acidente no percurso. Agora, se você conhece uma pessoa má que está tentando fazer ou que fez alguma coisa boa, aquilo aos olhos de Deus, se ela não tem a intenção de se aproximar de Deus, de fazer a vontade de Deus, com certeza é algo mal. Mas algo bom pode ser enxergado como mal, vai depender da intenção com que aquela pessoa fez aquilo. Veja só, o que a palavra de Deus diz, lá em Provérbios capítulo 21, versículo 4. Olhos altivos, coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Quem é ímpio? Aquele que pratica impiedade, aquele que pratica pecado, aquele que não quer abandonar aquilo que é errado.
o trapaceiro, o vigarista, o ladrão, o criminoso. A Bíblia diz que até a lavoura dele é pecado. A lavoura não é uma coisa boa? É. A lavoura não seria uma coisa neutra? Sim, seria. Mas se um ímpio põe a mão sobre aquilo, aquilo se torna pecado. Misericórdia. Sim. O que a Bíblia ainda diz? O sacrifício ou a oração dos ímpios é abominável ao Senhor. Alguma oferta que alguém dá com má intenção, até para ajudar o próximo, é vista aos olhos de Deus como algo mal. Misericórdia. É o que a palavra de Deus diz. O sacrifício que o ímpio leva a Deus. No sistema antigo, do Antigo Testamento de sacrifício, se alguém levasse a Deus um sacrifício, um animal, uma oferta, qualquer coisa, se essa pessoa não fosse alguém interessado em se aproximar de Deus com um coração sincero, arrependido, reconhecendo que é um pecador, esta oferta seria abominável. Não seria ignorada simplesmente, seria algo terrível para Deus, deixaria Deus irado. E Deus pode se irar? Sim, a Bíblia diz que nosso Deus se ira todos os dias. Mas Deus não é Deus de amor? Por isso que você está aqui aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. Deus é amor. A palavra de Deus diz. E diz também que Ele é justiça, que Ele é um fogo consumidor e é um Deus que se ira todos os dias. Misericórdia. Deus é bravo? Não, Deus é amor e Deus é justo e Ele é santo. Prosseguindo. Porque o sacrifício do ímpio é abominável a Deus, é pecado. Porque eles falam uma coisa e agem de outra maneira. E não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço, porque Bíblia não é desodorante. E se usa debaixo do braço é desodorante. Você pode transportar a Bíblia assim, na mão, debaixo do braço, mas a tua palavra, desculpa, a palavra de Deus tem que andar no teu coração. Não tenha vergonha de se mostrar como um cristão, até transportando a Bíblia. Eu amo livros. Não gosto muito de ler em celular, em tablet ou no computador. Eu gosto do livro. Gostoso anotar. Sim, também sou daqueles que gosta do cheiro do livro novo. Eu amo. Prosseguindo. Jesus disse: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui Jesus está nos dando parâmetros para nós julgarmos da maneira correta. Como nós podemos julgar uma pessoa? Pelos frutos dela. Produz bom fruto? Ótimo. Não produz bom fruto? É ruim. Jesus está dizendo que árvore que dá mau fruto vai ser cortada desta terra e lançada no fogo. Pelo fruto se conhece. Você, olhando para o fruto, sabe o que produziu aquilo. Jesus está dizendo isso. Aquilo que a pessoa produz mostra a natureza daquilo que ela é. Ficou claro? Com essa informação, você já é capaz de julgar lobos e ovelhas. Sim, superficialmente, a princípio. Quanto mais você for conhecendo a palavra de Deus, mais fácil vai ser de identificar uma e outra espécie de pessoa. Quando o meu esforço é inútil, isso é bastante importante, porque muitas pessoas acham que estão fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não estão. Você pode ser uma dessas pessoas, então é interessante ter conhecimento daquilo que nós vamos falar. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus disse aqui
E não é todo aquele que o chama de Senhor, que o reconhece como Senhor, que entrará no reino dos céus. Uau, que coisa terrível! Você está vendo por que Jesus deixou a multidão espantada com ele. Sim, já adiantando o penúltimo tópico do nosso estudo. Jesus espantou algumas pessoas. Espantou com as declarações que ele fazia, porque achavam que bastava dizer: eu creio em Deus. Não, o meu coração é de Jesus. Jesus falou nada disso, não tem essa história de eu tenho muita fé, eu creio em Deus, Deus é bom, toda noite eu faço a minha oração, eu ajudo o próximo, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Não, 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 não. Sem conversa fiada. Jesus falou, não é todo mundo que diz que eu sou o Senhor dela que vai entrar no reino dos céus. Aí o povo parou para prestar mais atenção ainda. O que Jesus está dizendo? Eu não vou entrar no reino dos céus? Não, Jesus não disse que você não vai entrar no reino dos céus. Ele só disse que algumas pessoas, mesmo chamando-o de Senhor, não entrarão no reino dos céus. Que pessoas são essas? Aquelas que escolhem fazer a própria vontade e não a vontade de Deus. Não adianta chamar Deus de Senhor, não adianta chamar Jesus Cristo de Senhor e não se preocupar em fazer a vontade de Deus. Crer em Deus não é garantia de entrar no céu para ninguém. Aliás, se você diz que tem muita fé em Deus, mas não se preocupa em fazer a vontade de Deus, eu tenho uma péssima notícia para te dar, que não ficou talvez bem clara na última aula. Uma péssima notícia eu tenho para te dar aqui. A pior notícia da tua vida. A pior notícia da tua vida é, depois de conhecer a vontade de Deus, rejeitar e segui-la. Depois de saber que Deus enviou seu Filho Jesus a este mundo, morreu por você, ressuscitou para a tua justificação, para o perdão dos teus pecados e a tua salvação, e mesmo assim você continuar rejeitando Jesus, é a pior notícia que você pode ter na vida. Mas pode ser a melhor, se você decidir se entregar a Ele. Se você decidir se entregar a Ele, tê-lo como Senhor e se esforçar para fazer a vontade dEle. Você tem a melhor notícia da tua vida. Os teus pecados serão perdoados e você terá direito à vida eterna. Voltando aqui à aula. Não sem antes dizer, a fé não é suficiente para salvar. Crer em Deus nunca foi a essência para a salvação. O que quer dizer isso? Vou explicar de uma maneira mais clara. Não adianta você crer bastante em Deus. Isso não te dá salvação. O que te dá salvação? Reconhecer Cristo como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos. Isso é o suficiente para ser salvo. Só fé em Deus não é suficiente. Se você diz que tem fé em Deus, mas não obedece, você não está tendo a fé em Deus que deveria ter. E quer saber? O diabo tem muito mais fé que você. Não que você. Estou falando de você. Não, não de você que tem fé. Estou falando daquele que não tem fé. Ficou claro? Então vamos lá. O diabo tem muito mais fé que muita gente. O diabo conhece as riquezas e a grandeza de Deus. Todas as riquezas de Deus. E ele foi a pessoa que mais próximo esteve que qualquer um de nós da glória de Deus. Alguém duvida que o diabo tenha fé? A palavra de Deus diz: você crê que Deus existe? Você crê em Deus? Os demônios também creem e estremecem. A fé dos demônios não lhes dará salvação. Pense no tipo de fé que você tem. Vamos lá. Sua fé tem que ser suficiente para levar você a obedecer a palavra de Deus. Não a ser perfeito, mas a se esforçar.
Prosseguindo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Volte um pouquinho. Perfeito. Muitos dirão, no dia em que nós nos encontrarmos com Deus, no dia em que haverá um julgamento de todas as pessoas, muitos dirão: Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. Como eu não vou entrar? Olha só que interessante. Temos o radical da palavra, vamos chamar finalzinho da palavra, né? Desinência, nome bonito, né? Mas vamos falar do finalzinho desta palavra. Temos a raiz da palavra e temos desinência, né? Tá. Se estiver errado, depois me corrija. Corrija na edição. Vamos lá. O final dessa palavra indica o quê? Algo que aconteceu no presente, no passado, ou vai acontecer no futuro? Profetizamos é no passado. Expulsamos é no passado. Fizemos é no passado. Aqui Jesus está dizendo que muitos dirão a ele: Senhor. Algumas pessoas inconformadas dirão: Senhor, nós fizemos algumas coisas para o Senhor, fizemos maravilhas. Expulsamos demônios, profetizamos, pregamos, ensinamos. Jesus dirá a essas pessoas: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo para essas pessoas que profetizaram, que pregaram, que expulsaram demônios, que fizeram maravilhas, que Jesus nunca as conheceu. Não conhecer aqui não significa que Jesus não sabia quem elas eram. Esse conhecer aqui significa um conhecer com privilégio, ou seja, reconhecer aquilo que foi feito, reconhecer aquela pessoa por algo que foi feito. Jesus está dizendo: não vos conheço, nunca vos conheci. Apartem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Praticais a iniquidade, vocês que praticam o que é errado. Jesus estava se dirigindo aqui a algumas pessoas que, em um determinado tempo de sua vida, fizeram sim a coisa certa, mas que no momento da sua partida deste mundo para o outro, não estavam naquele exato momento fazendo o que era correto. Eles estavam praticando coisas erradas. Lobos em pele de ovelha fazem isso. Sim. Mas lobo não faz sempre aquilo que é errado? Quando o meu esforço é inútil, é o título deste subtítulo. Eu posso me esforçar para fazer a obra de Deus com um coração sincero. E posso ter feito muita coisa para Deus. Mas se em determinado momento eu deixar de fazer a vontade de Deus, aquilo que eu fiz no passado não é contado. Exatamente. Vale é a última condição do homem. Lembre-se do que aconteceu com o ladrão que foi pregado na cruz ao lado de Jesus. E a tradição atribui a ele o nome de Dimas, se chama de o bom ladrão, porque se arrependeu nos últimos instantes de sua vida. Os últimos instantes contaram para ele sim. Houve um arrependimento, Jesus o perdoou e ele foi salvo. E tudo que ele fez não foi levado em conta. Já o outro ladrão, tudo que ele fez, sim, foi levado em conta e não foi para o paraíso como aquele ladrão arrependido. Aqui Jesus está se dirigindo a algumas pessoas que durante algum tempo levaram a sério as coisas de Deus. Mas, com o decorrer do tempo, acharam que não era tudo aquilo, que Deus não seria uma pessoa como o que eles tinham pensado antes e começaram a praticar algumas coisas. Começaram a praticar
a fazer coisas erradas. E Jesus disse: negativo. Aqui no meu reino, nananina não. Não vai entrar os que praticam iniquidade. Veja que não é os que praticavam iniquidade. Trazendo novamente aqui a figura do ladrão ao lado de Jesus na cruz. Jesus não está levando em consideração o que a pessoa fez no passado, mas sim o que ela faz neste momento. O que você tem feito neste momento? Acontece o seguinte, que aquele que muda de caminho, o que aconteceu lá atrás, Jesus não considera. A pessoa vinha fazendo coisas erradas. Parou, se arrependeu, começou a praticar aquilo que é correto, a vontade de Deus, ótimo. O que ela fazia de errado não é considerado. Se uma pessoa fazia coisas corretas antes, mas começou a fazer coisas erradas, o que praticava antes, Jesus não leva em conta. A pessoa é julgada pelo último estado dela. Mas, se a pessoa fazia coisas corretas e não pratica iniquidade, no momento de sua partida desta terra, tudo que ela fez para o reino dos céus será levado em conta e ela receberá uma recompensa por isso. Da mesma forma que as pessoas que praticam iniquidade, tudo aquilo que elas fizeram de errado um dia, se elas continuarem praticando coisas erradas, elas vão receber uma recompensa por aquilo, e uma recompensa terrível. Vamos lá. Então não adianta eu me esforçar se eu não fizer a coisa certa no momento em que eu partir desta terra. Se eu não estiver fazendo a coisa correta, todo o meu esforço vai ser perdido. E Jesus vai finalizando aqui o seu discurso da seguinte forma, dizendo: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está dizendo que aquele que ouve as suas palavras e se esforça para praticá-la é como quem edificou uma casa sobre uma rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E Jesus diz de um outro tipo de pessoa, que é aquele que ouve as suas palavras e não as cumpre. Jesus diz: compará-lo-ei ao homem insensato, ao homem sem juízo, ao homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. A casa foi bonita, mas foi um belo trabalho. Porém, desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Qual a diferença da primeira casa para a segunda casa na ilustração que Jesus deu, nesta pequena parábola? Uma foi construída sobre a rocha e a outra foi construída sobre a areia. Os dois tiveram praticamente o mesmo trabalho a partir do fundamento. Todos empenharam esforços, todos fizeram maravilhosas casas. A diferença de um para outro é que um se preocupou em fazê-la sobre o fundamento correto e outro achou que os fundamentos ou os princípios não eram importantes. Resolveu fazer algo bonito de aparência. Muitas vezes você vai ver a mesma coisa sendo feita por uma pessoa e outra. Uma vai receber uma recompensa de Deus e a outra não. Nós vimos agora há pouco que até a lavoura do ímpio é pecado. Aquilo que ele produz é pecado, é errado. E por que é pecado? Porque não está firmado em Cristo, porque não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. A casa é a nossa vida. Se nós andarmos firmados em Cristo, o que é estar firmado em Cristo? É estar de acordo com os ensinamentos que ele nos transmitiu. Nós seremos como uma casa na rocha, porque a chuva vai vir, o rio vai vir e os ventos vão soprar e vão combater tanto a casa daquele que a fez sobre a rocha como a casa daquele que a fez sobre a areia. A diferença está no fundamento que foi utilizado para um e para outro construtor. Seja um construtor sábio. Levante a tua casa. Conduza a tua vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Se você fizer isso, vai ser como uma casa feita sobre a rocha.
A dificuldade vai vir, as lutas virão, as enfermidades vão vir e vão combater ferozmente contra a tua vida. Mas, no final, você estará firme com Deus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Sim, Jesus assustou a multidão com o seu discurso, com a autoridade que Jesus ensinava. Muitas pessoas ficaram admiradas. Jesus falava da palavra de Deus de uma maneira como ninguém havia falado antes. Jesus simplificou o entendimento da palavra de Deus de uma maneira que ninguém tinha conseguido antes. As pessoas simples conseguiam compreender a mensagem que era transmitida por Jesus. E Jesus transmitia com autoridade e não como aquelas pessoas que ensinavam muitas vezes somente da boca para fora. Não ensinavam com exemplo de vida. Jesus ensinou com exemplo de vida, com poder, com autoridade, com virtude, e as pessoas não estavam acostumadas a ouvir aquilo. E isso causou espanto nas pessoas. As pessoas ficaram atônitas, as pessoas ficaram admiradas, ficaram assustadas, porque Jesus descortinou para elas a vontade de Deus. E aquelas pessoas puderam compreender a vontade de Deus e tomarem uma decisão. Se seguiriam ou não os seus ensinamentos. Jesus deixou claro, Jesus não escondeu nenhuma verdade da parte de Deus. Todos se admiravam da forma como Jesus ensinava. Jesus deixava a verdade de Deus de uma maneira clara e facilmente compreensível. De fácil compreensão, melhor dizendo. Vamos à conclusão. Devemos tomar cuidado e rejeitar falsos ensinamentos. Jesus diz que nós deveríamos tomar cuidado com lobos em pele de ovelha. E como nós podemos rejeitar falsos ensinamentos? Conhecendo os verdadeiros ensinamentos, lendo e estudando a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Ouvindo pregações da palavra de Deus por pessoas que sejam idôneas. E, mesmo assim, pessoas idôneas correm o risco de errar, porque são seres humanos. Mas a você cabe se esforçar, estudar, para poder identificar o que é um ensino que está de acordo com a palavra de Deus e um ensino que está de acordo com a vontade daquele que está ensinando. Que não é necessariamente, que não seja necessariamente a vontade de Deus. Prosseguindo. Por conta disso, e até consequência disso, de que nós devemos rejeitar falsos ensinamentos, falsas lições, é que não é pecado dizer que é pecado algo que Jesus disse que é pecado. Se Jesus disse que algo é pecado, aquilo é pecado. E se você disser que aquilo é pecado, você não estará em pecado e nem julgando a outra pessoa. Você está julgando aquilo que a pessoa fez. É pecado. É pecado adulterar? Sim. Aquele que adultera está em pecado? Está. Isso não é julgar a pessoa, é julgar o ato que a pessoa está cometendo. Devemos construir nossa vida sobre um sólido fundamento. Devemos construir a nossa casa. Devemos viver uma vida firmada em algo sólido. E o que é um fundamento sólido? A palavra de Deus nos diz claramente que fundamento é este sobre o qual nós devemos conduzir a nossa vida, sobre o qual nós devemos construir a nossa casa. O apóstolo Paulo fala à igreja que está em Éfeso o seguinte, que nós devemos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus Cristo é a pedra angular. Jesus Cristo é o que nos dá firmeza. O que te dá firmeza
é Jesus. É você seguir aquilo que Jesus ensinou. Isso vai te dar firmeza, vai te dar segurança, vai te dar confiança e vai te levar para a vida eterna com Deus. É o que tínhamos para hoje. Deus te abençoe. Pense bem. Conduza a tua vida de acordo com a palavra de Deus, porque o dia mau vai chegar. A tempestade vai chegar. O rio vai combater contra a tua casa. As situações pelas quais você vai passar são difíceis, mas se você estiver firmado neste fundamento dos apóstolos, dos profetas, com certeza você vai sair vitorioso. É o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus.